Bem-vindo, internauta, você que está ligado aqui no cbn.com.br, nos estúdios da CBN, hora de falar de Copa Libertadores da América, de Copa do Brasil, ao lado do Paulo Massini, comentarista CBN, tudo certo, Massa? Tudo bem, Marcelo? E ao lado de Mário Marra, tudo bem, Mário? Tudo tranquilo, Marcelo. Corinthians e Vasco nesta quarta-feira, Copa Libertadores da América, Corinthians 15 jogos oficiais em casa, 9 vezes terminou sem levar gols, time será o mesmo da semana passada, enfrenta o Vasco, que também deve ter a formação da semana passada. O técnico Cristóvão Borges treinou o time desta forma. Teremos um duelo e tanto, um jogo e tanto. Lembrando, 0-0 na partida de ida no Rio de Janeiro. Paulo Massini, o que esperar desse duelo num Pacaembu lotado nesta quarta-feira, Massa? Marcelo, eu espero um Corinthians consciente. O Tite acho que trabalhou bem os jogadores. É a melhor defesa da história da Libertadores até agora. 0,22 é a média de gols que o Corinthians levou. Média histórica importante que a gente tem que ressaltar, mas não é um campeonato de pontos corridos. Se fosse, a gente poderia dizer que o Corinthians vai chegar ou vai ser vice-campeão, no mínimo vai chegar. Como é um jogo diferente, de uma competição diferente, eu acho que o jogo vai ser muito parecido com o que foi no Rio de Janeiro, com o Corinthians marcando, o Vasco marcando muito, com o Rômulo marcando a saída do Paulinho, o Nilton na cabeça da área para dar tranquilidade aos dois zagueiros, já que o Vasco não tem o Dedé. E um jogo de xadrez, amigo. Paciência. Pois é, Mário Marra, a gente sabe que a defesa do Corinthians é uma defesa, eu considero uma defesa que tem maturidade, que tem experiência, ela tem sido um ponto fortíssimo do time do Corinthians. Agora, o ataque é confiável? Não é confiável, né? O ataque do Corinthians foi até muito bem na primeira fase, muito em função de pegar defesas fracas. E já na reta final, especialmente o Tátira, né, quando fez 6 gols. E depois que perdeu e que ficou claro que não podia contar muito com o Liedson, o ataque do Corinthians perdeu também muito daquele homem lá da frente, né, o central, que ficava para colocar a bola para dentro. O Corinthians não vive um bom momento do meio para frente. Bom, quinta-feira tem Vélez e Santos. Esse jogo do Corinthians, só lembrando, às 10 horas da noite desta quarta-feira. Quinta-feira, às 8 horas da noite, Santos e Vélez da ida, lá no estádio José Amalfitani. O Vélez venceu por 1-0. O volante Cerro está fora no time do Vélez. O Cubeiro, que chegou ao time como volante, mas estava atuando como lateral, volta à sua função de origem. E segue na lateral direita o jovem Peruzzi, que marcou muito bem o Neymar na partida lá na Argentina. É a alteração que faz o Gareca para esse jogo contra o Santos. Mário Marra, Santos e Vélez é um jogo, talvez seja a missão mais difícil do Santos até aqui, que o Santos terá de enfrentar nessa Copa Libertadores, não, Mário? Sim, porque o Vélez não é o Bolívar, não é o Strongest, o Vélez é um time muito sério. É melhor que o Inter? É melhor, atualmente é. Taticamente, né? Sim. Marcelo, ficou parecendo que, até o Muricy chegou a falar, né, que o Vélez não quis ganhar demais, que o Vélez ficou acomodado. Não, é o estilo de jogo. É um time que envolve, que toca a bola. Toca preciso, né? Não erra passe, toca com aproximação e sabe jogar. É muito complicado ganhar do Vélez. Quero fazer só um destaque rapidamente também a toda a assessoria de comunicação do Vélez. Uma aula, né, para as assessorias de comunicação dos clubes brasileiros. O material do Vélez, que é distribuído no estádio, é um material finíssimo, riquíssimo, cheio de informação. Eles preservam e tratam bem a história do clube, a história do Vélez. Maravilhoso, não vejo ninguém fazer nada parecido assim no Brasil. Material de jogo e material da história, né? Separados no encarte, né? Na verdade, o material específico da partida com a escalação, que fica aqui, com as tudo. estatísticas dos jogadores, Aliás, os dados, né? Mário Mar, veja, o número 7 do Vélez. Sim. É o Martínez. Eu assisti alguns jogos do campeonato argentino e do Vélez na primeira fase, mas não tinha visto de perto assim, não tinha prestado tanta atenção nesse Martínez. É um jogador diferenciado. Burrito. O Santos vai ter muito, mas muito trabalho para ganhar esse jogo e passar a sua classificação adiante. Quarta-feira também é de Boca e Fluminense. Boca e Fluminense, jogo da ida 1-0 para a equipe argentina, 35 mil ingressos vendidos, a volta do Santiago Silva, o Riquelme confirmado, o Fluminense sem o Carlinhos, lateral esquerdo, que foi expulso. E na quinta-feira tem Laú e Libertad na ida, placar de 1-1. Esse segundo jogo será em Santiago. Rapidamente, os dois jogos dos paulistas. O Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na quarta-feira, e também quarta-feira tem o São Paulo. Para você, o Palmeiras, Paulo Massini? O Palmeiras vai jogar. O Felipão treinou com o Betinho. Eu acho que ele não vai jogar com o Betinho. Porque não tem um barco suspenso. Isso, que quando ele treina com um time, ele joga com outro. Tem sido assim. Ele treinou com Felipe Mazinho pro jogo da estreia contra a Portuguesa e não entrou Felipe Mazinho.
Eles não entraram em campo. Eu acho que não vai. Betinho, acho que vai ser aquele time que terminou contra o Paraná com 10. Você se lembra? Com o Mazinho avançado, com a entrada do Luan, podendo o Luan ser o homem de meio e o Mazinho pela esquerda. Acho que o Palmeiras passa, Marcelo. 0-0, 1-1. Acho que tá bem encaminhado. O jogo será 7h30 da noite na Arena Estaremos Barueri. lá, né? Estaremos nessa. E o Mário Marra vai estar no jogo do Corinthians, mas fala sobre o São Paulo e Goiás. A vantagem do São Paulo talvez seja, talvez não. É a vantagem mais confortável nesta fase quartas de final entre os times que estão disputando aí, Mário. E é uma situação desagradável para os dois técnicos. Para o Anderson Moreira, que tomou de 5 na estreia do Goiás. 5 resultados sem vitórias, né? Não, e tomar de 5 não é fácil, né? Na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B, é tomar uma goleada assim e muito delicada a situação do Leão também. Eu quero saber quem conseguiu se organizar melhor, até emocionalmente para o jogo. O Leão já sinaliza com um time para contra-ataque, porque ele volta a colocar na delegação o Oswaldo, que é jogador de velocidade, Oswaldo, que foi do Ceará. Pode ser que ele até entre, vai tentar segurar o resultado no primeiro tempo e tentar fazer um golzinho no segundo. Você pode mandar sua pergunta para o Mário Marra, no Twitter do Marra, @marramário. Pode mandar a sua pergunta para o Paulo Massini, no Twitter do Massa, @Paulo Massini, antes dos jogos. Você pode tirar sua dúvida, pode mandar também aqui no meu Twitter, no MG Marcelo Gomes. E durante a transmissão, participe, Futebol CBNSP é o Twitter que já está aqui interligando as redes sociais e as mensagens que vão para o Mário, para o Deva, que transmite também o jogo de quarta-feira, para o Massa, para os nossos repórteres que estarão na transmissão, ou nas transmissões, na verdade, dessa quarta-feira e também desta quinta-feira. Bom jogo, Massa! Um abraço, Marcelo. Obrigado. Tá legal. Bom jogo pra você, Marra. Até, Marcelo. Prazer. Nessa quarta-feira, a partir de 7 horas da noite, pela internet, às 8 horas, pelo AM e pelo FM no Dial. A transmissão do jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil e, na sequência, o Corinthians contra o Vasco. Palmeiras e Atlético Paranaense. Informações do jogo do São Paulo contra o Goiás. E na quinta-feira, a partir das 7 pela internet, às 8 horas pelo Dial, tem Santos e Vélez direto de Santos da Vila Belmiro aqui no Futebol da CBN. Futebol da CBN é jornalismo esportivo em rede nacional.